Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Laor Fernandes. Ele já aguarda para conversar conosco? Mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, para que vocês também possam acompanhar conosco, que é Aprender Sem Medo. Ansiedade matemática, motivação e o direito de todos à aprendizagem. Primeiramente, Laor, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Oi, Cida, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Estou muito bem, estou super feliz com a publicação. Coisa boa, coisa boa. E Laor, então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse quem é o Laor, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Sou Laur Fernandes de Oliveira, nascido em São Paulo, sou formado em biologia, um amante aí da psicologia. Comecei a fazer meu mestrado em psicologia da educação na PUC São Paulo e depois o meu doutorado aí na UFSCar. E minha vida tem sido muito focada na educação. Eu sou professor, né, desde 1996, e de lá para cá fui me aprimorando, estudando e lecionei até 2017. Depois entrei na gestão, né, supervisão escolar, depois direção de escola, depois gestão de rede de educação. Então, tenho atuado muito nessa vertente e o meu olhar é muito aí para a aprendizagem das crianças, para a formação dos professores. Esse é o meu olhar, meu foco principal. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, conhece também um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre o teu livro. Na verdade, eu encontrei a editora pelo Instagram. Eu gostei muito assim da forma como vocês estavam divulgando, achei super bacana, e até pela credibilidade da editora, dei uma pesquisada boa e conversei com alguns outros autores, não me lembro o nome das pessoas, mas assim, mandei uma mensagem no Instagram, o que a pessoa achou, se ela gostou, não gostou, e aí eu fui firme aí no contato com vocês e fui super bem atendido. Que bacana, é importante reforçar esse comportamento que o Laor teve, que foi pesquisar, entrar em contato com outros autores, conversar, porque hoje em dia na internet é muito fácil você encontrar qualquer pessoa que preste qualquer serviço, mas nem sempre aquele anúncio realmente é um serviço de verdade, ou muitas vezes a pessoa vai, encontra uma empresa prestadora de serviço, enfim, que diz que faz e não faz, e aí as pessoas ficam a ver navios, como se diz, né? Então é muito importante isso que o Laur fez, não somente de pesquisar, mas também de entrar em contato com os outros autores também, para checar a credibilidade da editora. Sim. Ah, vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Laur, que é Aprender Sem Medo, Ansiedade matemática, motivação e o direito de todos à aprendizagem. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do Laor, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora sim, vamos falar de fato sobre a obra. Eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, o que te motivou a escrever sobre esse assunto e que também tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. O que me motivou para escrever esse livro, primeiro, foi assim: é um incômodo que eu já tenho há muitos anos em relação às crianças que não conseguem aprender matemática. Por que essas crianças não aprendem matemática? Por que matemática é difícil para elas? Porque elas falam que é difícil. Né? Porque eu dei aula há um bom tempo de matemática no ensino fundamental, e eu via o próprio aluno chegar na escola e ele mesmo falar que ele, eu tenho dificuldade, eu não consigo aprender matemática, eu isso e aquilo outro. E eu, com toda a paciência, tentando trazer ele, tentando resgatar, tentando ensinar.
E aí você começa a passar por diversas outras escolas, conversar com outros professores, você começa a ver os resultados educacionais e você vê que as crianças têm essa dificuldade com a matemática. Então, eu fui atrás, fui pesquisar, fui buscar uma orientação. Aí eu decidi fazer meu doutorado. Aí, no meu doutorado, eu procurei o professor João dos Santos Carmo, que é um professor renomado aí, que pesquisa ansiedade matemática. E aí eu queria entender, falei, poxa, professor, o que é a ansiedade matemática? Primeiro, ele trouxe uma discussão comigo sobre ansiedade e trouxe um pouco sobre as pesquisas que ele tem feito sobre ansiedade matemática. E aí eu comecei a perceber, pô, será que é por aí? Será que são as emoções que estão provocando isso? E aí, durante o meu doutorado, é lógico, a gente vai revisar literatura, vai discutir, vai ler sobre, e aí eu trouxe o questionário de ansiedade matemática, escolhi a rede SESI, que é a rede atual onde eu trabalho, algumas escolas, pontos focais, peguei aqueles alunos que já tinham uma experiência com a matemática na sua vida e apliquei o questionário, e a partir dessa aplicação do questionário, eu fui entendendo o quanto as emoções, elas trazem muito da história das crianças, elas trazem muito da história de vida, traz muito da cultura, e também através da revisão bibliográfica, fui percebendo também que existe um movimento de contingências, que não é culpa do professor, é como ele foi formado, que provoca essa ansiedade nos alunos. Por isso que eu coloquei na capa do livro medo, porque medo está muito relacionado à ansiedade. Então, uma pessoa ansiosa não quer dizer que ela está agitada, isso, aquilo, outro. Na verdade, ela tem medo. Então, aprender sem medo é como eu reverto a ansiedade matemática, né? Então, esse livro, eu não vou dar mais spoiler, porque assim, esse livro ele traz o quanto eu me dediquei nessa pesquisa e o quanto essa pesquisa ela pode ajudar muitas redes de ensino, tanto particular como pública. Esse livro ele pode fazer com que inspirar, ou seja, talvez até o poder público, a fazer um mapeamento da ansiedade matemática da sua rede de ensino e trabalhar com formação continuada de professores para a gente mudar as contingências, né, da aversividade que muitas vezes a gente faz sem pensar. E a gente provoca algumas emoções que é da história de vida de cada criança, né? Que o pai ele já tinha dificuldade em matemática, ele fala isso para o filho, o professor reforça na escola, e aí ele vai achar que realmente aquilo, aprender matemática não é para ele. De repente ele vai deixar de ser um grande matemático, um grande engenheiro, um baita de um profissional, um administrativo muito bom, um administrador muito bom, mas por causa dessa questão, ele acaba não tendo sucesso na vida dele, nas avaliações, etc. e tal. Então, essa é uma das questões, das indagações que eu trago nesse livro, e acho que vale a pena a leitura, sim, né? E não vou falar mais, porque senão eu acabo contando o livro todo. Senão vai acabar dando spoiler demais. Lô, aproveitando que nós estamos ainda com a capa em destaque, reforço novamente o convite à leitura da obra. Eu gostaria agora que tu falasse um pouco sobre essa capa e como é que foi essa jornada de criação, de produção, junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. A criação da capa foi muito interessante, né? Porque quando a moça aí, que é a diagramadora da Diálogos Freiriano, ela mandou para mim, ela ficou com um tom muito espírita, sei lá, ficou uma coisa. Aí eu falei para ela, nossa, mas não dá para a gente pensar em algo assim mais futurista, né? De trazer a matemática, não que as pessoas olhem para o livro e fosse um livro de autoajuda, né? Até porque eu trago a motivação aí dentro de uma perspectiva da análise do comportamento, mas a motivação no sentido de que eu não tenho que estar motivado intrinsecamente, mas sim o meio que tem que me motivar para que eu aprenda, para que eu isso, que aquilo outro. Então a gente foi discutindo, eu acho que foi muito bacana, porque assim a gente fez umas 3, 4 capas aí. E aí saiu essa capa, mas no sentido de ser uma capa mais futurista,
um olhar para a matemática, não como uma coisa meio nebulosa, mas assim, o quanto essas conexões eu acho que a capa mostra, e que ela traz assim, que aprender tem que ser sem medo, sim, e que a ansiedade, a ansiedade matemática e a motivação, ela tem que superar essas questões, e que isso tem que ser um direito de todos a aprender, entendeu? Não sei se eu fui claro aí na minha fala, mas assim, não foi fácil. Fazer uma capa não é fácil, porque assim, eu não tenho experiência disso. Mas aí eu fui conversando, aí a diagramadora foi montando, foi a partir do que eu fui falando, eu também fui pesquisando, trazendo algumas coisas que eu achava para ela, mas foi super bacana, e eu gostei muito da capa. Que coisa boa. É bom. Vocês sentaram, vocês discutiram, conseguiram chegar a um acordo, e que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu trazer à tona aquilo que tu imaginava para a tua obra. E hoje a gente pode fazer o lançamento dela. Assim, se você olhar no cantinho aí, ó, quando você olha, tem uma conta de matemática, tem uma conta, uma fórmula. Aí foi super bacana quando ela colocou isso aí, porque matemática é isso mesmo, ela tem um padrão. Depois que eu entendi o padrão, eu compreendi esse padrão. E aí eu tenho confiança disso. Só que para isso acontecer, tem que ser sem medo. Eu não posso ser aversivo, e sim provocar contingências para que este aprender aconteça nesse passo a passo aí, entendeu? Que bacana. Novamente, reforço o convite, principalmente para você que tem aquela... eu não gosto de matemática, não sei matemática, eu sou uma das pessoas que diz, eu sou de humanas. Então... Não, mas eu acho que assim, o livro ele desmistifica isso, porque assim, não existe essa questão, eu sou de humanas, sou disso ou aquilo outro, né? Não existe assim em tese, né? Porque existem pesquisas, né, que vão falar que você tendencia para lá, para cá, para lá. Mas tudo depende do movimento de contingências, né? Então é lógico, você vai pender para um lado que você gosta mais, mas assim, deixar de aprender matemática, ninguém pode deixar de aprender matemática. Todo mundo tem que aprender, até porque você fez uma educação básica. Dentro da educação básica tem conteúdos mínimos que você precisa aprender, sim, até para você viver, para você estar na vida, para você desenrolar muita coisa da tua vida, entendeu? Essa que é a minha defesa. Não tô falando, a matemática está em tudo, na verdade, dinheiro, né? Mas, de repente, algumas pessoas deixaram de ser engenheiro porque as contingências aversivas provocaram isso. É verdade. Então, novamente, reforço o convite à leitura da obra do Laor, Aprender Sem Medo, Ansiedade Matemática, Motivação e o Direito de Todos à Aprendizagem. E lembro que, se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, nos dirigimos para o final da nossa conversa, e eu gostaria, Laor, que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, muitas vezes o sonho, de publicar um livro, porém por algum motivo ainda não fizeram. Eu acho assim, isso era um sonho que eu tinha, né, de ter um livro publicado desde a minha época de ensino médio, e nunca consegui isso. E aí eu terminei meu doutorado, e eu falei, poxa, agora eu vou eu tô com 54 anos já. Eu falei, vou me dedicar a escrever. Eu já tenho 7 artigos publicados já em revista A1, B1, e aí eu fiz minha dissertação, fiz meu doutorado, e aí eu comecei a rolar no Instagram, porque é engraçado, né? A gente acaba ficando digital, né? E aí vocês acabaram aguçando essa mais a minha vontade, que estava guardada em mim. Eu falei, poxa, por que não eu publicar a minha tese de doutorado? Porque é uma baita de uma tese, e até quando vocês fazem a publicação de vocês, falam assim, talvez ela vai ser vai ter mais visibilidade. Porque às vezes a gente escreve um artigo, a gente escreve uma tese, ela fica guardada lá no repositório da universidade. E muitas vezes só vai ler, talvez, quem se interesse por essa pesquisa. Mas quando ela vira livro, ela acaba tendo uma outra repercussão. E é uma repercussão grande mesmo.
né? E porque assim, quando você me mandou, eu já acabei publicando, mandando para algumas pessoas o printzinho do livro. Eu recebi o livro em casa, tá até aqui, ó. Eu recebi o livro em casa, aí acabei publicando no Instagram. Você vê as pessoas felizes, né? Parece que você não escreveu nada. E eu escrevi coisa pra caramba já. Né? Escrevi uma tese, né? Não é tão simples assim. E assim, eu acho que cada um que tem aí não só o sonho, mas que queira divulgar o seu trabalho, que queira que as pessoas leiam, porque tem tanta porcaria escrita por aí, né? Talvez a tua tese, a tua dissertação, ela ajude as pessoas a refletirem sobre a sua prática, refletirem sobre uma decisão aí governamental, entendeu? Uma decisão de rede de ensino, entendeu? Começa a olhar de uma outra forma, porque é uma pesquisa científica, foi muito bem feita, muito bem orientada, muito bem construída, entendeu? Que merece sim ser vista, ser lida, ser relida, ser utilizada. Então, é esse convite que eu faço aí, viu, Cida? Fica então a mensagem do Laor para você que ainda não fez a publicação do teu livro. Coloca o teu conhecimento para circular e é como eu sempre pontuo, muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa para muitas vezes dar continuidade a ela. E qual a melhor forma? Por que não? Colocando a tua pesquisa em formato de livro, né? Laor, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Obrigado, Cida. Um abraço a todos. Tudo de bom. Sucesso. Obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso agradecimento e aproveito para fazer um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e por que não com a tua vida também? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.